Vamos lá, essa moça eu sinceramente nem sei quem é ela direito. Eu só sei o seguinte, que eu tinha um debate marcado com ela e com a outra vereadora de São Paulo, a Luna, e as duas arregaram, tá? Ah, foi ela? Foi, e foi pior. Dessa moça ainda foi pior ainda, tá? Por quê? O debate depois ia ser eu e o Arthur contra a Luna e ela. Aí a Luna falou, não vou. Contra o Arthur não vou. Aí eu falei, bom, beleza, por mim, beleza, eu debato com ela, não tem problema, debato com essa moça aí, não sei nem quem é ela ainda vou dar visibilidade pra ela. E aí, a mensagem que chegou é de que ela não tá preparada pra debater sozinha. Ela não tá preparada, ela não tá preparada, Ela tá com medo. Poxa, ela não tá preparada. Ó, então se você não tá preparada, qual é o nome dela? Letícia Chagas, é isso? Isso. Letícia, se você não tá preparada, não desce pro play, tá? Fica na tua casa, vai estudando, vai se preparando. Quando você estiver preparada, você desce pro play, beleza? Quando você não tiver coragem o suficiente pra fazer um debate político num podcast, você precisa estar com a sua amiguinha que já é vereadora do lado pra te ajudar. Não desce pro play, não desce pro play. Você não tá preparada, não venha. Mas vamos ver o vídeo aí. Diz que é antissistema, mas eu vou te provar que, na verdade, eles vivem do sistema. O MBL é um grupo de meninos de extrema-direita que vivem dizendo que são contra a corrupção, contra a velha política, defensores dos empresários, aquela coisa de sempre. Mas, na prática, a realidade é outra. Aqui, ó, o Kim Kataguiri vive dizendo que é contra usar dinheiro público nas eleições. E, de fato, é absurdo o tanto de dinheiro nosso que é usado pra fazer campanha eleitoral. O que ele não te fala é que, na campanha de 2022, ele recebeu mais de 200 mil em doações de servidores públicos. E aí, quando a imprensa descobriu, ele disse que ia devolver. A maioria dessas... Isso é simplesmente mentira dessa senhorita. Vamos lá, primeiro ponto. Seria muito mais fácil para nós ter recebido doações que o partido repassou para nós à época de servidores públicos, a gente simplesmente ter falado, essas doações são legais, não tem nada de errado com elas, a gente vai usar. Só que a gente é tão correto, mas tão correto, mas tão correto, que a gente falou, olha, a gente não vai receber aqui porque são doações de servidores públicos. Apesar de não ter nada de errado nisso, tá? Não tem nada de errado nisso. A gente poderia simplesmente ter usado, a gente ainda devolveu. Por quê? Porque nós somos extremamente honestos. Esse que é o problema. Esse que é a crítica que ela tá tentando fazer, que a gente agiu com extrema honestidade onde nem precisava, porque não tinha nada de errado. Mas segundo ela, receber uma doação de um servidor público consiste em você receber dinheiro público. Ou seja, se eu for numa padaria, quer dizer, que eu não sou mais servidor, né? Mas, sei lá, se o Kim for numa padaria e comprar um pão de queijo, ele vai estar dando dinheiro público pra padaria. Na lógica dessa moça. Entendeu porque você não veio no debate comigo? Logo a empresa desse cara é financiada por dinheiro público e logo ele tem que fechar a empresa dele. Exatamente. Porque a empresa está sendo financiada. Exatamente. Então, entendeu por que a moça não veio pro debate? Porque você tem que fazer esse vídeo aí roteirizado que alguém te mandou pra tentar fazer alguma crítica e aparecer na internet. Se você aparece na minha frente num debate, coitada de você. Coitadas, vai passar vergonha. Mas vamos lá. Doações vinham de servidores que trabalhavam para um vereador aqui de São Paulo, Milton Leite, que era do mesmo partido do Kim, União Brasil. Teve funcionário que doou mais de metade do salário para a campanha do Kim. Estranho isso, né? Parece até rachadinha. Na verdade, eles não de... doaram para a campanha do Kim, isso é mentira. Eram servidores que tinham feito doações para o partido e o partido repassou pra gente e a gente falou, não queremos. Não queremos. Manda para outro. Já esse aí é o Renan Santos, é um dos fundadores do MBL e esse ano é candidato a presidente pelo Partido Missão. Também vive dizendo que vai acabar com a corrupção, com bandido, com tudo. Mas na verdade ele é só um playboyzinho de classe média que tem 42 anos e virou empresário com a ajuda do pai. Ele trabalhava com o pai e depois de fundar o MBL simplesmente largou a faculdade. Agora me fala qual que é a dificuldade que esse cara já passou na vida. Com toda essa experiência, ele ainda acha que tem alguma legitimidade pra criticar o fim da escala 6x1. Mas não é só isso, tá? Pausa, cara, quanta imbecilidade, cara. Olha lá, ele foi empreender e largou a faculdade. Cara, hoje, igual o comentário do Jeffrey Chiquinha. Foda-se o diploma do Renan Aparelho, ele foi empreender, minha querida. Pra ela ficar mais feia Tá? Lula não tem... E aí depois, qual a dificuldade que ele passou? Ora, você precisa ter, sei lá, passado fome pra você ser candidato a presidente? É que, assim, fome, que eu não conheço essa pessoa, né? Eu não sei quem ela é, talvez ninguém saiba.
Mas assim, não me parece, tá? Que você tem uma vida muito sofrida, tá? Não parece que você teve uma vida muito sofrida, ou que você tenha tido algum grande sucesso em algum trabalho que você fez, né? Não me parece, tá? Me parece que você é uma militante do MST, do PT há muitos anos e você vive disso. Então, qual que é o seu ponto aqui que eu não consigo entender? Mas vamos lá. A dívida milionária com o Estado. A maior parte dessa dívida é dívida trabalhista e previdenciária, mas ele também deixou de pagar muito imposto. E presta bem atenção aqui, você trabalhador paga muito imposto no Brasil porque esses playboy que já nasce herdeiro com muita grana é quem mais dá calote no Estado. Vocês acham mesmo que é esse tipo de gente que tem solução pro Brasil? A galera do... Pausa. Esses playboy, tipo assim, primeiro aprenda a falar, primeiro aprenda a utilizar a língua portuguesa. Tá? Eu sei que dos idiomas o português também é bastante difícil e tal, mas aparentemente é a sua língua nativa, então aprenda a utilizá-la da maneira mais correta. Segundo, o Renan Santos hoje não tem dívida nenhuma. Segundo, essas dívidas nunca foram do CPF, Renan Antônio Ferreira dos Santos. Ele trabalhava com recuperação judicial, ou seja, ele pegava empresas quebradas que tinham dívidas, que tinham processos, que tinham e tratava de recuperá-las. É isso que ele fazia. Então, essas dívidas nunca foram dele. Essas dívidas eram das empresas e todas elas foram saldadas. O Renan não deve nada. Não deve nada. Tanto é que as matérias antes diziam que eram 6 milhões. Aí virou 4, aí virou 2, aí virou 1. Aí teve uma lá que falou que ele devia ser 50 mil reais. Ele não deve nada. Nada. É certidão negativa de débitos. Entendeu, minha querida? Você não sabe isso porque provavelmente você não paga nenhum boleto, né, na tua casa, né? Enfim, nem vale tão a pena assim responder uma pessoa insignificante dessa que não quis fazer um debate comigo porque disse que precisava estar com a amiguinha do lado para ajudar ela, que ela não estava preparada ainda para debater. Então, aprenda a debater, vai estudar. Quando você estiver preparada, desce pro play. Tô esperando aqui até agora você fazer o debate comigo, tá? Fazer vídeo roteirizado dentro de casa é muito simples. Vamos lá. Quem mais que tem aí? Pode colocar aí da play. Achei. A gente falou do Dr. Enéas. Doutor Enéas, péssimo parlamentar, inútil. Você me ofende falando que é nosso projeto parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. Você que é o brabo, Renan Santos, realmente não tem como comparar. O Enéas, ele era doutor, terceiro sargento do Exército, formado em Medicina, Física, Matemática, mestre e presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, que surpreendeu todo o TSE após ter estudado sozinho o Código Eleitoral brasileiro e fundando e administrando com o dinheiro do próprio bolso o seu partido Prona. Realmente não tem como comparar com... Primeiro vamos... primeiro a carteirada, né, olha só, ele tinha aqui uma formação em matemática. Legal, ser formado em matemática, parabéns, tudo mais. Agora, sinceramente, foda-se também, tá? Só pra deixar claro aqui, o Enéas era um sujeito muito inteligente, muito acima da média, isso é óbvio. Segundo ponto, ele tinha boas ideias? Tinha, sim. Ele foi o primeiro cara que falou da bomba atômica e tal. Tinha algumas boas ideias, mas ele também falava muita merda. E ele tem uma carreira política bastante questionável. O rapaz, ele tenta dar de argumento o seguinte. Depois eu vou mostrar quem é esse rapaz, tá? Ele tenta dar de argumento o seguinte. Que o Enéas estudou sozinho o Código Eleitoral e fundou o próprio partido. É mesmo? Uau! Ele conseguiu estudar o Código Eleitoral sozinho? Uau! Caramba! Sabe quem também estudou o Código Eleitoral? Nós! Sabe quem também fundou um partido? Nós! Renan Santos! Nós fundamos um partido também. Qual que é o ponto aqui? Aí ele diz, não, ele administrava do próprio bolso. Vejam as denúncias de como funcionava o Prona nos anos 2000. Basicamente eles cobravam para que cada pessoa se candidatasse. E esse dinheiro ia parar na conta de uma empresa do Dr. Enéas. Que depois disse, não, esse dinheiro aí a gente imprimia folhetos e tal. Uma mentira, eles cobravam das pessoas, tá? Inclusive tiveram chapas caçadas aí por muitos anos. O legado do Prona é um legado de merda. Tá? O Prona terminou com a doutora Vanir, que foi uma das mais votadas da história do estado de São Paulo, com ela vendendo legenda para as pessoas. E com diversas acusações. E terminou o Prona. O Prona, ele foi fundido. Ele se fundiu com o PR, com o PL, Partido Liberal. E virou, à época, o PR, Partido da República.
que posteriormente mudou de nome também e virou o PL. Ou seja, no final das contas, o Prona terminou virando um partido que foi fundido ao PR e terminaram apoiando o Lula. Eu tenho um vídeo aí pra mostrar sobre isso, mas vou... Aliás, põe esse vídeo aí, o Elo. É um dos outros ali, ó. O outro. Põe esse daí. Põe desde o começo. De Lula e de todos nós, o Partido Liberal. E esse, Valdemar. Valdemar. As esquerdas brasileiras, os homens e as mulheres feias deste país não estão sem rumo, não. Sem rumo está o governo Fernando Henrique, aonde quem não é incompetente é mal intencionado. Sem rumo é esse governo que vende as nossas estatais a preço de banana ou as de Lula. Esse foi o fim do Prona, tá? Mas enfim, vamos seguir lá no vídeo do rapaz. Depois eu vou mostrar quem é ele. Com você, Renan Santos, que é um defensor e usuário público de drogas alucinógenas, inclusive já foi até acusado de estupro no passado. O Prona era um partido cheio de Sim, tranqueira. foi acusado A e missão absolvido. Uau. tipo, Prona falou, não, a missão não vai ter a doutora Alvanir e um monte de idiotas. Era uma tranqueirada. O Prona contava com cientistas, médicos, economistas, generais, almirantes, brigadeiros, que o MBL chama de tranqueira, são pessoas especialistas em todas as áreas possíveis, como José Walter Bautista Vidal, que era PhD em física nuclear pela Universidade de Stanford. Tinha um PhD que escreveu alguma coisa com relação ao Prona. Ele foi deputado. É só você ver, em 2002, quantas pessoas o Dr. Enéas puxou, né, com a votação que ele teve. Chegou a ter pessoas que foram eleitas com 200, 300, 400 votos. Viraram deputados federais. E grande parte das pessoas que foram puxadas pelo Dr. Enéas naquela época mudaram de partido e viraram traidores pelo próprio Dr. Enéas, palavras dele. Então, assim, é fato público e notório de que o Prona gerou um monte de vagabundo no Congresso Nacional. Isso não é opinião, isso é fato. E o próprio Enéas falou isso, que viraram traidores e tal. Muitos deles se meteram em diversos escândalos de corrupção desses caras que foram puxados pelo Enéas. Foram eleitos com poucas centenas de votos. Então não adianta falar, não, tinha um almirante aqui que escreveu um negócio ou que era afiliado ao partido. Foda-se. Né? O ativo político do partido era praticamente zero. Era um bando de imbecis. Vamos lá. Secretário de Ciência e Tecnologia e foi um dos idealizadores do Proálcool. O MBL chama de tranqueira pessoas como Adriano Benayon, que era um diplomata, doutor em economia pela Universidade de Hamburg, na Alemanha, que era simplesmente o consultor do Senado em economia e subchefe da divisão de cooperação tecnológica do Itamaraty. Essa é a tranqueira que encabeçava o partido do Enéas, enquanto o partido... Cabecinha? O Renan é encabeçado por pessoas como o Arthur Duval, que está inelegível porque tentou fazer turismo sexual na Ucrânia com mulheres em situação de guerra. Chegando, quero ficar vendo mais esse cara. Põe a thread sobre ele, tá? Sobre esse rapaz que eu te mandei aí. Tá? Essa é uma tese, dá bastante zoom aí, por gentileza. O pessoal conseguir ler também. Esse aí é o rapaz, tá? Tá aí. Exposed. Quem postou foi o Jumbito Calabreado, onça obesa. Exposed, nazismo, paganismo e blasfêmia. Conheça Alberto Dávila, o perfil usado pela turma de William Tavares para fazer ataques contra o MBL. Ou seja, a turma do Nando Moura está usando um rapaz com bastante ligações, né? No mínimo estranhas, com o nazismo. Vamos ver. Volta lá na thread, minha filha. Não acabou. Só li a primeira coisa. Pô. Eu pensei que era só... Atenção. Desculpa. Número 1. Vamos lá, põe na tela pro pessoal ver. Pra quem não sabe quem é a figura, Alberto Dávila é um influenciador digital, criador de conteúdo voltado à defesa da fé católica tradicionalista. Ele ganhou grande notoriedade porque ele discutiu com o Bruxo Malagueta. Tá aí ele e tal, beleza, desce. Devidamente apresentado, vamos entrar em alguns detalhes. Em seu perfil ele afirma que foi monge, só que isso é mentira. Segundo informações, ele nunca foi monge, mas sim seminarista durante cerca de 6 meses de um seminário sede vacantista na Colômbia. Tá?
O que é o sede-vacantismo, meus caros? É aqueles que acham que... aliás, acho que está até explicado na thread, né? Não preciso nem explicar. Seus adeptos defendem que os papas posteriores ao Concílio Vaticano II perderam a legitimidade dos seus cargos e por isso a sede de Pedro estaria vacante, ou seja, sem um papa legítimo. É uma suposta vertente do catolicismo que não é levada a sério teologicamente por ninguém, né? Do meu ponto de vista, esses caras sequer são católicos, né? Uma vez que eles não reconhecem a autoridade papal. Por esse motivo, os sede-vacantistas rejeitam diversas reformas implementadas pela Igreja Católica após o Concílio Vaticano II e não reconhecem a autoridade da hierarquia católica atual. Então, para mim, não são católicos, inclusive. Beleza, tal, desce aí, até aí foda-se. Beleza, desce. Opa, calma. Em mensagens enviadas em grupos dos quais participou, Alberto Dávila descreve a si mesmo como sede-vacantista e lista diversas posições ideológicas e religiosas. Entre as principais, ele afirma ser antimaçônico, antiliberal, anticomunista, antissemita, antidemocracia, antimodernista, antiecumenismo, monarquista e tradicionalista. Ele é uma criança boba que quer chamar atenção com posições supostamente radicais, né? Ele fica larpando, né, de um cara radical. Então ele sempre tem que ter tenta chocar aí com essas suas opiniões. Beleza, desce aí. Pode descer. Aí. A partir daqui a discussão ganha um novo elemento. Alberto Dávila, esse rapaz que gravou o vídeo sobre o Renan, ele segue a página memes.esotéricos, perfil conhecido por conteúdos e referências a ideologias extremistas e temas controversos, incluindo postagens com alusões ao nazismo, ao fascismo e a conteúdo antissemita. As informações não param por aí. Em outro registro, Alberto Dávila aparece como integrante de um grupo cujo nome faz referência e presta homenagem a Adolf Hitler, ditador da Alemanha nazista e principal responsável pelo Holocausto, que resultou no assassinato de cerca de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas durante a Segunda Guerra Mundial. Para alguém que criticou uma simples brincadeira envolvendo Ricardo Almeida e Arthur Duval, esse registro levanta no mínimo um questionamento sobre a coerência do discurso. Como conciliar esse tipo de crítica com a participação em um grupo que faz homenagem a Hitler? E ele tá num grupo lá que é Parabéns Führer, clica ali, ó, na imagem. Ele faz parte desse grupo. Beleza? Calma que tem mais. Outro ponto que chama atenção é que ele realizou um podcast em homenagem a Gottfried Feder, economista e um dos primeiros ideólogos do partido nazista. Feder exerceu forte influência sobre Hitler nos primeiros anos do movimento e ficou conhecido por defender ideias antissemitas e por contribuir para a formulação da ideologia nazista. Desce aí. No mesmo podcast, Alberto Dávila afirma ser administrador de um canal no Telegram chamado Judeu Sincero, que tem diversas postagens nazistas. Tá? Desce mais. As imagens atribuídas a esse canal, que serão apresentadas a seguir, mostram publicações com referências ao nazismo, à supremacia ariana e a outros conteúdos de caráter extremista. O próprio Alberto vincula o canal à sua autoria durante a gravação do programa. Desce mais. Desce. Esta thread foi feita para mostrar que discursos e acusações na internet têm consequências quando alguém escolhe atacar outras pessoas, distorcer fatos ou fazer afirmações que não correspondem à realidade. Também precisam estar preparados para que seu próprio histórico e suas próprias declarações sejam analisadas e expostas ao escrutínio público. A responsabilidade pelo que se publica vale para todos, sem exceção. Desce mais aí, que tem um comentário. Desce mais. Desce mais. Esse daí é da turma do Nando Moura, tá? Desce aí, desce aí. Mais. É um áudio que tem aí. Pode descer. Mais. Aí, ó, põe esse áudio aí. É um áudio desse rapaz. Vai. Cara, o nacionalsocialismo, ele, na verdade, é uma doutrina. A doutrina, ela possui suas bases fixas e suas vertentes nacionais. Agora, se fosse para aplicar o nacionalsocialismo no Brasil, a gente adaptaria as leis raciais para que elas não fossem aplicadas no Brasil e aplicasse os outros pontos, aplicasse essas bases fixas doutrinárias do nacionalsocialismo. Não precisa ser um etno-estado para ele ser nacionalsocialista, o país. Bom, essa aí ele falando aí da implementação do nacionalsocialismo. Veja, eu nem acho que necessariamente ele seja ou ele se diga um nazista, né? Mas ele é um garoto patético, né? Bobo, criança, infantilóide, que tenta larpar com qualquer coisa extremista para chamar atenção na internet, né? Dando as suas jorjadas aí. E ele é
da turma, né, do William Tavares, aí dessa turma do Nando Moura. Então eu faço a pergunta aqui, se o Nando Moura é amigo de nazista. Volte no Instagram do rapaz, no vídeo, e eu vou provar mais ainda esse ponto. Clica no perfil dele aí, põe na tela pro pessoal ver. Alberto.trad, desce aí. Desce, ó, vídeo sobre o MBL, né, ele viu que engaja. Olha quem tá ali, ó, esquerda. Clica. Você conhece as origens ocultas da... Aí é uma collab que ele fez com o Vic Vanilla. O Vic Vanilla reapareceu agora em sua versão no Instagram, que é Vic Servo de Maria. Que agora ele também é um católico sede vacantista, né? E ele faz collabs com o Alberto Trad, tá? Este que o Nando Moura fez uma grande denúncia, tal, de que o MBL era nazista, porque um ex-membro do MBL foi no podcast do cara. Isso fazia de todos nós nazistas. E aí eu pergunto, um cara que faz collab com esse cara é o quê? É o quê? Então, assim, é esse tipo de vagabundo que tá atacando o MBL. Eu quero saber se o Nando Moura, que é amigo desses vagabundos, da turma dele que tá divulgando esse cara, se eles vão fazer denúncias em massa sobre esse rapaz que faz collab com o Vic Vanilla, nazista autodeclarado, que agora tá na versão sede vacantista. E aí? E aí? Então, cobrem desse bando de vagabundo, tá? Porque não é o primeiro, não é o primeiro antissemita declarado, né, que eles divulgam, né? Tem o perfil lá que é negacionista do Holocausto, que o Nando Moura da RT, tem gente autodeclarada antissemita, tem os amigões do Vic Vanilla aí, né? Como ele mesmo gostava de dizer. Então, e aí? Nando Moura é amigo de nazistas? Pergunto pra vocês. Feito o Exposed, volta pra mim, minha querida Heloísa. Gostou desse corte? Inscreva-se nesse canal para receber mais cortes como esse. Deixe o like e compartilhe.